Amigos, começando mais um Cadeira Cativa aqui na tela da Ubra TV, a gente fazer a projeção do que vem pela frente, mas principalmente para a gente falar sobre tudo o que aconteceu na temporada 2023. E muitas coisas aconteceram neste ano, né? Afinal de contas, tivemos um ano com a dupla Grenal se reforçando, Grêmio contratando o Soares, tendo toda uma situação do técnico Renato Portaluppi fazendo uma boa campanha. Os títulos sonhados, pode-se dizer que chegaram a bater na trave, pelo menos no Campeonato Brasileiro. E do lado do Internacional, o Inter tendo que reformular toda a comissão, grupo de jogadores em meio à temporada e acabou não conseguindo também chegar no título da Copa Libertadores da América. A gente vai falar sobre tudo isso, sobre os principais pontos que aconteceram nesta temporada, avaliando tudo para também, claro, já criar uma expectativa para 2024, onde a gente espera que o ano da dupla Grenal seja melhor nesta semana entre Natal e Ano Novo. Recebo aqui no estúdio Roberto Tits, gestor esportivo, conosco também através do vídeo Pedro Aide, jornalista, e também o Charlie Veloso, que também é jornalista. Tudo bem, Tits? Vou começar lhe perguntando sobre Soares, eu acho que foi a principal atração do ano, né? Boa noite. Não só, boa noite pessoal de casa, boa noite Bruno, boa noite aos colegas que vão entrar em breve. Eu acho que não só para o futebol gaúcho, não só para o Grêmio, né? Eu acho que foi para o Brasil, né? Eu acho que trazer uma pessoa do nome dele, da expressão dele, o retorno que ele trouxe, né? Nós como gestores, nós não conseguimos trazer em paralelo o retorno de mídia, de marketing financeiro, etc., etc., que ele trouxe tudo. Mas, sobretudo, o encantamento, né? Acho que o Grêmio trouxe uma simbiose entre Soares, torcida, imprensa, enfim, que foi, sem dúvida alguma, a maior notícia do ano no futebol brasileiro e esperamos que sempre, né, se use isso como referência, como case, né, para que os nossos gestores lembrem do que o Soares fez pelo Grêmio e que Grêmio e Inter têm capacidade futura de fazer para o futebol brasileiro, mas obviamente, sobretudo para a sua torcida, usando o Soares como referência. Pois é, né? O Soares ele foi um case, realmente, foi algo diferente. Às vezes a gente fala em contratações gigantescas, mas, assim, talvez avaliando e comparando, Ronaldo no Corinthians, Ronaldinho no Flamengo e depois vai para o Galo e conquista tudo, mas ainda assim gigantes, mas brasileiros, ou seja, de certa forma é um processo natural voltar ao seu país de origem, né? Soares não, ele volta para outro país. Claro que ele joga no Nacional antes. Aconteceu isso com a dupla Grenal, né? Quando o Douglas voltou, quando agora o Luiz Adriano... Mas voltaram para casa porque é uma tendência natural, como tu disseste. Então a gente sabe que os jogadores formados na casa sempre têm uma tendência a voltar para casa em um determinado momento, e a gente sabe que esse momento é próximo à aposentadoria, quando o salário já começa a cair, etc., né? A questão dos... Talvez o mais próximo disso teria sido o Forlan. Lembra que veio no momento que era o melhor jogador da Copa, e o Inter trouxe para cá... Qualidade não se compara, né? Não se compara, mas pelo fato de, naquele momento, ter sido o melhor jogador da Copa do Mundo. O que também é questionável, né? Eu acho até que ele mereceu ser o melhor da Copa, mas que aquilo foi o auge da carreira dele. Porque ele não era bom como ele foi na Copa. Não, com certeza. Nem antes e nem depois, né? Da vinda ao Inter, né? Eu como um torcedor mais antigo, né? Eu me lembro da vinda do Rubem Paz no Inter, Sabella no Grêmio, que era o camisa 10 da Argentina. Não preciso falar aqui de Anchieta e Figueroa. Nós temos, aliás... Figueroa foi uma contratação e o Anchieta espetacular, né? O Anchieta tomou aquele drible lá do Pelé na Copa de 70 lá, mas era o grande zagueiro da América do Sul, e o Figueroa, para quem não se lembra, foi escolhido o melhor jogador da América mais de uma vez, né? Então, assim, o Grêmio tem um histórico, o Grêmio Inter, sobretudo na escola de goleiros, né? Sempre Grêmio e Inter trouxeram grandes goleiros sul-americanos, principalmente, né? Pela proximidade, enfim. Mas eu acho que, de fato, nada se compara ao que foi o fenômeno Soares, né?
né? E se pegar os números do que Soares trouxe para o Grêmio em investimento, retorno de mídia, e quando eu falo retorno de mídia não é aqui na aldeia, né? É mundial, internacional, né? O simples fato dos grandes jogadores do mundo falarem do Grêmio através do Soares ou para o Soares, né? E a gente acompanhou isso ao longo do ano, as conversas que o Soares tinha com grandes treinadores, grandes jogadores, Messi, Neymar, etc, etc. Isso fez o Grêmio também mudar de patamar, né? O Grêmio, por algum tempo, estava ali, né, num limbo, vamos dizer assim, no futebol mundial, né? Desde os seus grandes títulos e os seus grandes feitos, né? E o Soares fez o Grêmio, sem ter um título mundial, voltar a ser um time lembrado no mundo inteiro. Sem dúvida alguma, foi um retorno espetacular. É verdade. E ainda mais um ponto, né? O fato dos investidores... Porque quando a gente fala em investidor, historicamente é o cara que coloca o aporte, mas ele vai rever esse aporte de alguma maneira. Né? A gente viu o Sonda fazendo isso, talvez o mais emblemático aqui no Rio Grande do Sul. Sem dúvida. Né? Colocando jogadores como Alexandro, Kleber, o próprio D'Alessandro, enfim, grandes jogadores que deram títulos, é verdade, para o Inter, né? De grandes times que foram montados, mas ao mesmo tempo pegando percentuais importantes de jogadores também importantes na categoria de base. Ou seja... Ninguém bota o dinheiro e não quer o troco. Né? E não foi nenhuma questão de empréstimo. Ele lucrou com o Inter, e bastante. A palavra é essa que tu disse, investimento, sem dúvida alguma. Exato. Não, sabe Dessa vez não, né? Dessa vez foi uma... Como é que se fala? Eu ia usar uma palavra que a gente costuma usar no jornalismo, na comunicação, mas me fugiu agora. Mas a verdade Amor é que... ao clube. Talvez. Também. Não era isso que eu ia falar, mas também, sim, sem dúvida. Porque o retorno, ele é em imagem, né? Associar a imagem da marca Spam, por exemplo, ao Soares, né? Os outros dois patrocinadores que ajudam a pagar também, né? Um deles é a empresa do Celso Rigo. Então, é diferente, né? Não é um investimento que vai voltar, e volta através da imagem. É muito... Porque o Soares também oferece isso, né? O Soares tem mais seguidores do que somados Flamengo, Grêmio... Sim. E Corinthians no Instagram, por exemplo. Sim. O Soares tem mais. Sim. É que assim, Bruno, sabe, nós teríamos que fazer uma reflexão, e aí não é do ano, né? Hoje a gente está quase que numa retrospectiva, né? A proposta do programa mais... aí tudo também passa pela cabeça do dirigente. Eu acho que o dirigente, o dirigente de uma maneira geral, ele tem seguido uma receita de bolo, né? A gente viu agora, passado aí 2 semanas, né, da eleição do Inter, que manteve o presidente, a questão do Guerra, e aí o grande parêntese é o Soares, né? O Soares é um grande parêntese não só para o Guerra, mas para todos os dirigentes do Brasil. Mas tirando esse parêntese, deixando de lado, 99% dos dirigentes seguem uma receita de bolo. E essa receita é muito perigosa. Quando tu não tem um modelo criativo, uma audácia, um planejamento que se consiga vislumbrar o que, por exemplo, o Soares traria para o Grêmio, e acho que ele até trouxe mais do que qualquer um dirigente do Grêmio sonhava. Me preocupa muito esse modelo no Brasil, né? A gente tem o modelo do Flamengo, que é um modelo caótico de dirigência. Flamengo com aquele super time, com aquele super orçamento, tinha obrigação de ganhar de todo mundo nos últimos 3 anos, e no meio disso tem um Palmeiras com um bom investimento, com um bom time e um grande treinador, tirando muitos títulos do Flamengo por conta das trapalhadas dos dirigentes. E aqui no Sul, a gente perdeu, Bruno, uma fórmula que sempre deu certo. E eu acredito que isso possa compensar, se nós projetarmos para o futuro, já agora de 2024, mas a partir também de um planejamento de treinamento. O presidente do Inter, por exemplo, tem 3 anos pela frente. E tem que parar de contratar jogadores simplesmente para um retorno de títulos, né? O Inter abandonou a categoria de base, por exemplo, e esse presidente também abandonou, usou essa mesma fórmula que outros presidentes, porque estão há 10, 15 anos sem ganhar um título importante. Eu acho que o que tem que se pensar como dirigente, e o Guerra, de certa forma, com a questão do Soares, nos lembrou que existem outros modelos de gestão
Existem outros modelos que se pode trazer ou pensando no título, ou pensando na receita, ou pensando na visibilidade, no marketing, e não numa coisa só. O futebol é muito mais do que uma única receita. Né? Vou te trazer um exemplo rápido. Tá? Grêmio Inter não tem uma perspectiva nos próximos 2, 3, 5 anos, talvez, de ter um investimento que Flamengo, Palmeiras, Corinthians, talvez pela sua torcida, não pelo dinheiro em caixa, mas que o próprio Atlético Mineiro tem e que são muito superiores a Grêmio Inter. Grêmio Inter, nas suas maiores conquistas, sempre tiveram jogadores da base no time titular. Sempre tiveram. Grêmio Inter, há muito tempo, abandonaram os jogadores do interior, por exemplo. Jogadores que eram contratados no interior. Se nós pegarmos agora, recentemente, Ramiro, o próprio Edenilson, num bom momento, foi para a seleção brasileira, estava no Caxias. Tiquinho agora, que foi... Cerâmica. Cerâmica e o Veranópolis, passou por 3 times gaúchos. E foi goleador do campeonato. Quer dizer, se a gente... O título do Grêmio campeão mundial, independente de ter nascido na base, mas ter passado nas categorias de base, ou quando jovens ainda, o Grêmio campeão tinha Paulo Roberto, tinha Roger, tinha... Mas contrataram o Júlio Dias aí e tomaram uma pancada também. Não, mas isso foi um erro de avaliação que Grêmio e Inter estão causando nos últimos 5 anos, assim mesmo, como péssimos exemplos de avaliação técnica naqueles tais apps, né, de monitoramento internacional. O Grêmio e o Inter mais erraram do que acertaram, embora o Inter tenha contratado melhor que o Grêmio. Eu acho que o Inter mais acertou. Mas, então, foi o que eu disse. Eu acho que o Inter até acertou mais do que o Grêmio. Né? Não, mas eu digo assim, eu acho que o Inter acertou mais do que errou também. Assim. Sim, não só mais concordo. E acho que o Grêmio, vou te dizer assim, a gestão Romildo errava muito em contratações, né? Tanto que conseguiu pagar todas as dívidas dos bancos e se endividou de novo. Assim, foi algo inacreditável. Mas a gestão Guerra, primeiro que ela teve um grande desafio, né? Ela precisou remontar um elenco vindo da Série B sem dinheiro. Então eu acho que, assim, dentro do que dava, eu acho que ele contratou bem. Não digo que contratou bem, dentro do que dava, dentro do contexto. Mas assim, alguns jogadores que vieram, acho que não podiam ter vestido a camisa do Grêmio. Acho que mesmo assim, é uma oportunidade, estamos sem dinheiro, vamos trazer o fulano. Tem alguns fulanos que não precisavam ter vindo. Esse assunto é bom. Deixa eu colocar os guris na conversa, a gente vai entrar dentro desses pontos aí, porque é até uma questão de avaliação também do que aconteceu para pensar no futuro. Pedro Aide, tudo bem? Como dá para avaliar? Soares, a gente começou falando sobre isso, mas se quiser estender um pouquinho essa temporada do Grêmio, tudo bem? Boa noite. Não está saindo o áudio dele, pelo menos aqui no estúdio. Não sei se no ar está saindo o áudio do Pedro. Vamos tentar Agora acho que sim, Pedro. Vamos ver. Ainda não. Pedro, eu acho que o pessoal está me avisando aqui que, de repente, o teu mic não esteja aberto, ou alguma coisa assim. Ou, de repente, tenta sem o fone. Vamos ver aí. Deixa eu tentar o Charlie, enquanto o Pedro ajeita ali o áudio dele e já volta com melhor qualidade. Tudo bem, Charlie? Me ouve bem? O que dá para falar sobre Soares? O que quiser estender também. Sobre essa temporada do Grêmio, que foi marcante. O Grêmio voltando da Série B. Parece que a Série B foi lá atrás, Charlie. De tanta coisa que aconteceu, nem parece que foi ano passado. Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite a todo mundo que nos assiste aqui na Primeira Cativa, também aos convidados. Claro, acho que foi uma temporada a celebrar. Eu acho que, tocando no assunto Soares, para mim foi o grande modelo de negócio no Brasil em 2023. Acho que a direção ela conseguiu aliar, agregar, na realidade, né, um risco muito grande nessa negociação com parceiros, enfim, o Soares conseguiu retribuir isso dentro de campo. Eu acho que foi um grande modelo de negócio que o Grêmio conseguiu ter nessa temporada e eu acho muito difícil se repetir. Mas o Grêmio, nessa temporada, conseguiu conquistar aí o Campeonato Gaúcho, a Recopa Gaúcha, que não é tão valorizada assim, mas graças ao Soares teve um grande público e uma repercussão também muito grande. Ele começa já fazendo 3 gols na Arena. E a temporada do Grêmio passa muito pelo Soares e pelo que o Soares vai, durante esse tempo, agregando ao time do Grêmio, né? Eu acho que o primeiro elogio que tem que ser feito é a direção do Grêmio, que sonhou, né, com essa negociação e que conseguiu montar um time em torno do Soares também
e deu um suporte para que o Soares, né, também entregasse dentro de campo. Eu acho que isso é importante ressaltar, porque a gente claro que falar do Soares é fácil, né, das qualidades, do que ele representa, do quanto ele conseguiu atingir o futebol brasileiro. Agora, do que o Grêmio também proporcionou ao Soares, daquilo que o Grêmio também entregou ao Soares, é muito importante. Sempre falo, brinco aqui com os meus amigos, nos grupos, e sempre acabo falando, o Soares jogou em 2022, jogou no Brasil, ninguém lembra, o Atlético Goianiense, na Sul-Americana. Então, assim, mesmo no Campeonato Uruguaio, ele não foi o melhor jogador da equipe, foi o Carbajo. Então, assim, por isso que eu falo, porque a importância do Grêmio, o Grêmio proporcionou ao Soares uma retomada, parecia que improvável pela condição física, por tudo aquilo que ele poderia entregar, e ele até voltou à seleção do Uruguai, diferente até do Cavani, né, que muitos acabaram falando. Mas a temporada do Grêmio, para mim, foi muito positiva, viu, Bruno? Assim, eu acho que foi uma temporada que representou muito a autoestima do torcedor, aquela reconquista daquele sentimento de torcedor do Grêmio, conseguiu trazer o torcedor para o seu lado, conseguiu conquistar um grande público, e por muito pouco, o Grêmio não conseguiu algo maior. O Grêmio parou numa semifinal de Copa do Brasil, com algumas circunstâncias, e é bem verdade que também passa pelo Soares, né, e por tudo que envolve isso. O Grêmio parou numa semifinal para o Flamengo, que, né, é um tabu que o Grêmio tem que, em algum momento, conseguir no mata-mata passar pelo Flamengo. E também, é claro, no Brasileirão, o Grêmio, para mim, fez um Brasileirão muito seguro, sempre esteve na ponta de cima da tabela, sempre esteve brigando pela parte de cima da tabela. É claro que muitos torcedores vão falar sobre o sistema defensivo, que não foi seguro, que o Renato errou em muitos jogos, porque escolheu alguns tipos de escalação diferente, esquema tático que acabou não dando certo em alguns momentos, mas para mim foi uma temporada muito positiva, e repito, para mim o Soares, sem dúvida alguma, para mim foi um modelo de negócio no Brasil em 2023. Mesmo com o SAFs, com grandes investimentos de outros clubes, o Grêmio fez um negócio mais arriscado que tinha no mercado, e fez a melhor proposta e conseguiu trazer, para mim, o melhor jogador à disposição no mercado, e por isso a temporada é um saldo positivo e muito bom para o torcedor. Foi uma jogada sensacional aí da diretoria, né, do presidente Alberto Guerra, do Antônio Brum e também do Calef, que estava no clube à época, né? Acho que o Vivian não estava, né, Charlie? Não, o Vivian chega um pouquinho depois. Ele chega da seleção, lembra que teve um impasse da seleção, e aí ele chega um pouquinho após. O Vivian que é o executivo, né, do departamento. Vamos ver se o Pedro já está ok? Fala com a gente aí, Pedro. Não ouço o Pedro ainda. De repente, não sei se no computador ali pode ser que esteja fechado o áudio, enfim. Tá certo. Daqui a pouco o Pedro volta com a gente, então. Você ia citar alguns jogadores. O torcedor gosta disso. Vamos... Deixa eu fazer um passinho mais atrás ainda, tá? com o que eu quero dizer. O grande elogio ao Renato deste ano não pode ser retirado em hipótese alguma, e algumas coisas até são justificáveis, inclusive a escalação de alguns jogadores, como foi citado agora. Tá? Mas esse passinho atrás diz respeito, sim. A minha grande crítica ao Renato é que, historicamente, em todas as passagens do Renato, e todas são recentes, as contratações que o Grêmio fez sempre tiveram o carimbo do Renato. E não é de hoje que se critica, não é deste grupo de 2023, nós estamos falando de todo o histórico da comissão técnica do Renato. André, o camisa 10 lá, o Thiago Neves. Thiago Neves, e aí tu faz uma lista de jogadores que não deram certo, e todos tiveram a chance, porque a gente sabe que a decisão final, essa é uma característica do Renato, que alguns presidentes até deixaram demais esse poder nas mãos do Renato, mas a gente sabe que contratação sempre teve o carimbo e a chancela do Renato. Então, a grande crítica que eu sempre fiz... acho que mais que carimbo e chancela... Acho que carimbo e chancela até é algo natural do treinador dar. Claro, eu acho que o Renato é bem mais do que isso, assim... tomar as rédeas para si. Né? Eu costumo dizer, Tits, que eu acho o Renato um excelente treinador, mas ele é um executivo de futebol, entre aspas, ruim, assim. Concordo 100%, acho que a tua definição é perfeita. Tua definição é perfeita. Inclusive, vale para outros departamentos, né? Se mete na fisiologia, se mete na preparação física. Uma coisa é tu supervisionar, outra coisa é tu dar o teu veredito como se tu fosse um especialista de tudo. Sim, um exemplo típico é aquela questão do fisiologista, né? Eu vou falar com o jogador para ver se
se ele pode jogar. Pô, mas então por que tu tem um fisiologista? Tu tem um fisiologista para isso, para dizer se o sujeito pode jogar ou não. Mas voltando ao assunto das contratações. A história mais importante dessa, só para fazer uma gaveta, é a do Luan, né? Lembra da história do Luan, que ele disse que... Sim. Perguntou, e aí, o Luan, quanto tempo? 3 semanas. Tá, passaram as 3 semanas. E o Luan? Mais uma. Tá. Passou mais uma. E o Luan? Mais uma. Aí ele deixou passar quando chega de novo. E o Luan? Ah, vai precisar de mais... Não, o cara acabou. Vem, Luan. Vai pro campo, meu querido. Essa história aí. Essa história é clássica, né? Mas na questão dos jogadores, eu até entendo que este ano, da mesma forma que eu fiz a crítica ao Renato, e acho que ele tem o dedo, né? Mas eu concordo contigo, por falta de grana, acho que o Grêmio fez algumas apostas e talvez o Renato também tivesse que engolir algumas delas, né? Mesmo com a chancela dele. E aí eu acho que tu tem que, como treinador, colocar em campo. Tu tem que dar uma chance. Mesmo que o cara ali no treino ainda não esteja 100%, mesmo que tu esteja desconfiado das questões técnicas ou táticas do jogador, tu tem que botar o jogador a jogar num campeonato, até porque alguns vieram para o Campeonato Brasileiro, já nem tinha outros campeonatos, tinha lá Copa do Brasil. Então é normal que tu faça. Como treinador, a gente sabe que tem jogadores que acabam dando um pouquinho mais durante o jogo, ou é o cara que veste a camisa, ou é o cara aquele que até tecnicamente não é tão bom, mas ele dá o sangue, ele vai dar um pouquinho mais, um suor, um sanguezinho a mais. Então, eu acho que nesse ponto eu tenho que defender o Renato. Algumas coisas que o Renato fez, se ele conhecesse alguns jogadores, que inclusive foram contratados na janela do meio do ano, se eles conhecessem esses jogadores há um ano atrás, talvez não tivesse nem escalado. Porque tu tem que dar oportunidade para o jogador. Como é que tu contrata um jogador e diz para a torcida que tu não botou ele a jogar? E aí voltamos ao Luan como exemplo. O Luan todo mundo conhece, o Renato, a torcida conhece. Então a gente sabe que o Renato não escalou ele por vários motivos, e alguns a gente nem vai ficar sabendo por quê. Mas eu digo esses jogadores que vieram de fora, né? Esse Turbi, por exemplo, né? Sem fazer uma... Pode ser um grande jogador, pode ser que fique... Nem sei se vai ficar... Não vai. Não vai, né? Não. Mas só o aspecto físico dele já mostrava que ele não podia nem vestir a camisa do Grêmio. Não podia nem o Renato deu uma entrevista, porque o Renato ele falava, né? Preciso de pontas que tenham drible e velocidade. Lembra aquela entrevista emblemática depois do jogo contra o Bragantino, que ele fala, não vamos ganhar nada com esse time e tal. Né? Bravo. Só que aí o Iturbe é contratado com essa ideia. Sem essas características. Exato, e ele mesmo vem e diz, não. Até fui eu que perguntei para ele um dia no CT. Ele diz, não, o Iturbe não. O Iturbe não é esse jogador. Então, olha, acentua o erro, né? Não, porque além da falta de qualidade, não tem nem a característica. O ponteirinho esquerdo novo, né? Bessosi. Sim, esse sim. Esse tem a característica, ele é uma réplica do Ferreirinha, né? E a gente vê que o problema dele mesmo é um problema técnico, é um problema de minutagem, como se diz na linguagem dos boleiros, né? É um menino que pode dar muito ainda para o futebol, pode ser que melhore e pode ser que não. Mas a gente vê que tem essa característica. Sim, dá uma ideia de que possa, né, melhorar. Pedro agora sim está conosco. Tudo bem, Pedro? Boa noite. Eu ouço o Pedro no meu retorno agora, não sei se está no ar, assim, no meu retorno do ouvido aqui, mas na caixa aqui a gente não ouve, né? O Tite não está ouvindo. Mas se o pessoal de casa está ouvindo, a gente vai... Tudo certo. Tá. Vamos fazer um break rapidinho, então? Vamos fazer um break bem rápido, pode ser? Daí a gente já volta com tudo estabilizado, porque esses pontos eles são importantes aí, dessa análise aí que o Grêmio fez, de tudo que o Grêmio fez, na verdade, durante a temporada, porque são vários nomes. Isso é legal, a galera gosta de analisar. Até porque tem contratação que é boa no momento, assim, tu fala, uma boa contratação, mas não acontece. Tem outras que tu diz, esse cara não contrataria. Tem jogadores que levam 2 anos para estourar, né? Também, normal. O Vilha Sante demorou no início, exatamente. Enfim. Então, cada caso é um caso e é interessante da gente analisar. Então, 1 minutinho a gente já volta com mais Cadeira Cativa. De volta com Cadeira Cativa aqui na tela da Ubra TV. Pedro, agora eu tenho certeza que está tudo bem. Como é que tá, Pedro? Boa noite. Boa noite, Bruno. Tudo certo. Agora acho que vou conseguir falar um pouquinho para vocês. Primeiro, um prazer participar contigo, Charlão aqui, parceiro, e nosso querido que está aí no estúdio. Rapidamente, trazendo um pouquinho da questão Soares, cara.
o ponto do Soares no Grêmio, ele é algo para se pensar para as próximas temporadas, para as próximas direções e de Inter também, tá? Porque é um atleta que ele chega, obviamente que o marketing foi muito pensado na vinda do Soares, até a gente fazendo aquele início, né, da cobertura, da possível chegada do Soares ou não, enfim, mas tu pensar que um jogador desses chega e muda o campo, muda a questão do pensamento dos atletas, vai muito além só do marketing. Óbvio que as marcas vão se associar pensando no marketing, na ideia de venda, que vai ser muito difícil bater isso futuramente, porque os atletas do nível Soares hoje, né, foram para a Arábia, estão pensando outras coisas da sua carreira. E o Soares chega num Grêmio que estava em recuperação, que talvez não tivesse tanto atrativo, né, que a gente sempre pensa no atrativo Libertadores, e ele chega e coloca durante a temporada para um grupo que é possível vencer um Campeonato Brasileiro. E aí a gente chega no final do Campeonato Brasileiro faltando 2 pontos, podendo igualar um super Palmeiras. Então, assim, um jogador desse nível e uma ideia que a direção teve e que eu elogio sempre que possível, porque a ideia de tentar, insistir e conseguir trazer. Óbvio, teve problemas durante a temporada, enfim, isso não é o caso. O ponto é o quão positivo foi essa vinda do Soares fora do campo, e aí os números mostram todo o tamanho que foi, mas dentro de campo, o quanto esse grupo, e até vocês falavam muito bem, que contratações que deram certo, que não deram, ele conseguiu ser o expoente e tirar desse grupo coisas que ninguém imaginava. O próprio Renato talvez não imaginava, e ele falava isso no decorrer da temporada, ele pedia novos atletas, pedia pontas de qualidade. No meio da temporada não foi uma janela tão proveitosa, só que no início, né, analisando a primeira janela do Grêmio desse ano, eu acho que teve bons nomes, e aí eu coloco dois pontos importantes, que é a questão do Carbajo e do Cristaldo. O futuro deles me deixa assim ansioso, sabe? Porque são jogadores que vieram com um certo histórico assim recente, né? E aqui talvez oscilaram. O próprio Cristaldo sofria muitas críticas da torcida. Só que se tu pegar os números e pegar a maneira como ele atua dentro de campo, dentro da sua posição, ele vai muito bem. E o Carbajo, quando está auxiliado, e aí eu posso puxar um exemplo de um PP, ele vai muito bem. Então o futuro desses atletas me deixa muito ansioso e querendo saber o que vai ser desses jogadores no Grêmio, né? Porque são jogadores de seleção, e o Soares ajudava esses atletas, aquela, como a gente brinca, assim, deu aquela maquiada no grupo, porque a gente acabava não falando tanto, porque tinha o Soares para resolver. Então agora, para essa próxima temporada sem o Soares, e aí obviamente a gente não sabe o que pode acontecer, eu fico preocupado, e assim, o que vai ser desses atletas? Já que uma janela no meio do ano, com todo carinho, não foi nada proveitosa, né? É verdade. Então, eu acho que tu pega, Pedro, 2 jogadores assim que são bem interessantes da gente analisar. Primeiro porque investimento foi feito pelos 2, né? O Grêmio teve que ir lá colocar dinheiro com a ajuda dos investidores, enfim. E realmente, o Carbajo ele foi o melhor jogador do Campeonato Uruguai no ano passado, como bem lembrou o Charlie, mas no Grêmio ele não conseguiu corresponder. Ele apresentou dificuldades grandes na marcação, assim, principalmente. Que era a principal característica dele, né? Era o que se esperava, né? Mas sabe que eu já conversei com alguns jornalistas uruguaios que disseram que ele jogava até de terceiro de meio lá. Eu fico meio Mas, pensativo. Bruno, esse foi o grande erro. Desculpe te interromper, mas esse foi o grande erro do Grêmio. O Grêmio não contratou um 5 esse ano. A gente, independente se... o que eu estou querendo dizer é que ele veio para ser o 5. Quem era para ser o 5,8 era o Vila Sante, ou o PP, mas ele veio para ser o 5. Então, aqui pode ter tido um erro de avaliação para ele estar um pouco fora de lugar. O que o Grêmio não fez foi trazer um número 5 de peso, se é que queria ter um 5 de peso, ou ter promovido, aí eu volto de novo para a categoria de base, o nosso menino da seleção brasileira júnior, camisa 5, Ronald, né? Junto com o Natan, enfim... são jogadores que eu fico pensando assim, gente, onde é que esses meninos estavam no primeiro semestre que já não estavam ganhando chance do time principal? Eu não consigo entender isso. Eu realmente não consigo. E eu não quero dizer que não deveria ter trazido um 5,
Não se trata disso. Se trata de que quando começa o treino, quando começa o jogo, quando começa o campeonato e tu percebe que ali estava uma das principais carências do Grêmio e tu tinha esse menino na categoria de base, para mim é quase como errar uma contratação. Porque a contratação está dentro de casa. Concordo, mas começa o ano ainda com a insistência no Thiago Santos, lembra? Ah, sim. Bom, aí não se fala. Daí depois ele vai embora. O próprio Lucas... Lucas Leiva começa. Lucas Leiva. Né? Sim, é verdade. Mas assim, eu até sobre o camisa 5 eu discordo um pouco, assim, sabe? Eu acho que o Vilhaçante é um camisa 5, só que teve que sair muito pro jogo porque o time do Grêmio é limitado. Então tem que todo mundo correr para tudo que é lado. Pra... Salvou o Grêmio, por isso, muitas vezes. Ele joga muita bola. Fez gol e tal. Mas eu acho que um time mais ajustado, assim, que tem as peças no lugar e que deem resposta positiva, eu acho que ele pode ser assim, como ele foi na Série B, por exemplo. Na Série B ele jogava mais posicionado, ele era mais 5, assim, marcava. E o que ele rouba de bola é impressionante, né? Agora, eu acho que para o elenco é interessante ter um 5 mais, aquele 5 raiz, assim, para entrar no segundo tempo, para segurar resultado. É isso que eu falo. Para isso, sim. Que eu falo. Porque para time titular eu não acho necessário. Eu até não estou questionando que o Carbajo é 5 ou não, se é 5 ou se é 8. O que eu estou querendo dizer é que ele veio com a função de ser 5. Quem disse que não marcou bem? 5 não fui eu que disse. Sim. Entendeu? Então, se tu quer ter um 5 e tu tem um dentro de casa, por que já não foi promovido antes? Agora você vai jogar, se o sistema é com 13, etc. Tem que dar chance para os meninos. Eu acho que, sem dúvida, sempre. Né? Mas assim, só para fechar essa ideia, porque as pessoas entenderem, porque a insistência, não é questão da insistência necessariamente do 5. É que os laterais do Grêmio, lateral direito e esquerdo, eram péssimos marcadores. Então, assim, quando eu estou falando na questão de tu ter 3 cabeças de área que tem uma tendência a jogar mais à frente e não ser um 5, e 2 laterais que são muito mais apoiadores do que marcadores, nesse momento tem que ter um 5. É nesse sentido que eu quero dizer. Tu tem que ter alguém que não se preocupe em fazer gol, mas que faça a cobertura mais imediata, mais veemente, que o Grêmio não teve. O Grêmio tomou muito gol esse ano. E tomou pelas laterais. E isso era um problema que não é dos 5, mas ter 3 meias ofensivos, e 2 laterais ofensivos, bom, aí tinha um erro e esse erro poderia ter sido corrigido com 5. Eu concordo contigo, concordo. E até faz com que muita gente, de repente, faça uma avaliação equivocada. Eu escuto muito, assim, nas rádios, na interatividade, enfim, na internet, o pessoal dizendo, pô, o Grêmio não tá priorizando contratar zagueiro, tomou gol pra caramba. Mas, gente, eu não sei se é a zaga, os zagueiros que são ruins. É muito mais, eu concordo contigo, assim, tá exposto o setor. Sem dúvida. Não, e o Grêmio chegou a jogar várias vezes com 3 zagueiros e continuou tomando gol. Porque o Reinaldo, com todo respeito, não marca ninguém, né? Mas já sabia quando veio, né? Sim, já sabia. Exatamente. Mas o Pedro deu esse gancho aí desses 2 jogadores pra gente começar essa análise e eu achei bem interessante, Charlie. Até o Cristaldo é um jogador que tem bons números, né? Só que assim, é aquela coisa, né? Se a gente for olhar só número, a gente não vê jogo. A gente pega o SofaScore ali, ó, e analisa, né? Ó, o jogador é craque, ó, foi bem aqui no... Não, a gente tem que olhar o jogo. Então o Cristaldo, ele faz gols, ele dá assistências, isso é inegável, isso é fundamental num jogo de futebol, mas ao mesmo tempo parece que ele não tá no jogo, assim, fica 20 minutos sem ser narrado, pelo menos é a minha análise. E sempre um pouco mais lento também do que os outros, né? Parece que a velocidade dele tá um tempinho menor. Eu não sei se ele é um meia central, enfim, mas eu quero te ouvir, Charlie, sobre esses 2 aí que o Pedro colocou pra gente, o Cristaldo e o Carbajo. Eu acho, Bruno, que a gente tem um problema de contexto, porque é o seguinte, tanto o Carbajo como o Cristaldo, a grande verdade é que o Grêmio não encaixou em 2023. Embora o Grêmio tenha resultados de campo bem expressivos, como uma 2ª colocação no Brasileiro, semifinal de Copa do Brasil e ter vencido o Campeonato Gaúcho e a Recopa, o Grêmio não teve um encaixe de time. O Grêmio teve muitas lesões durante o ano, novamente. Repito que não conseguiu dar sequência, tivemos lesão do PP, o Carbajo tem problema de pubis, e o Cristaldo sofreu muito com as mudanças táticas do time do Grêmio. Para mim, ele passa por essas mudanças, e em dado momento, exemplo para mim lá no Morumbi, em São Paulo, a cobrança era que o Cristaldo fosse marcar, que ele fosse um jogador mais intenso de marcação. Não é a característica do Cristaldo, não é o melhor do Cristaldo. É claro que dentro de um contexto amplo, todo mundo deveria marcar ou fazer o seu posicionamento, mas é exigir dele que ele seja um jogador a mais a marcar no time do Grêmio é muito para mim. Então, assim, mas sobre tudo isso, ainda o Cristaldo para mim teve um ano regular.
ele para mim ainda 2024 pode ser melhor, tá? Ele pode crescer de produção. Eu acho que ele teve assim, uma ambientação no time do Grêmio nessa temporada, né? Fez um raio-x das situações, eu acho que tende a melhorar. Já o Carbajo, para mim, ficou abaixo. Para mim, o Carbajo, dentro de uma lista dos que deram certo, daqueles que eu tenho que esperar para saber se vai dar certo, e os que não deram certo, o Carbajo eu botei no esperar. Vou aguardar, porque para mim o Carbajo falta o entendimento de onde ele joga. É um terceiro homem de meio campo, é um jogador de saída de bola, um segundo homem, e para jogar nesse setor, olha, pode ser, e a gente pode tratar aqui, eu não quero comparar, mas a gente pode pegar o Michael, por exemplo, é um excelente jogador com a bola no pé, mas ainda marcando, ainda era um jogador regular, não era assim um marcador, mas tinha essa proposta de marcar de vez em quando, conseguia dar bote, tinha uma boa leitura de marcação, ao contrário do Carbajo. O Carbajo não consegue, para mim, na minha visão, ter essa marcação. Então, dentro dessa lista que eu separei aqui, Bruno, o Carbajo, para mim, está na lista do esperar. Aguardar, vamos ver o que 2024 reserva para ele. Já o Cristaldo, para mim, tende a crescer, por isso que eu coloquei nas contratações que acabaram acertando. As que não deram certo para mim foi Fábio, Vini, Natan Pescador, Iturbe e JP Galvão. Esses, para mim, definitivamente não aprovaram, embora alguns vão ficar. Pois é, e até sobre o Cristaldo, né? Primeiro, essa questão do não ter encaixado, alguém pode estar do outro lado da TV se perguntando, né? Ou do celular, quem está acompanhando no YouTube, enfim. Mas o Grêmio foi vice-campeão, como que não encaixou e tal? E que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Eu acho que a maior prova do que o Charlie está dizendo é que o Renato teve que mudar o esquema várias vezes. Ele mudava, voltava, não, agora não dá esse, tem que ser outro. Porque realmente ele teve que ir fazendo uma situação ali para dar certo, assim. Um time não encaixou, a gente não sabe dizer qual foi o time do Grêmio em 2023, a gente não sabe dizer. Sem dúvida. Mas essa é a função do treinador, né? Sim, sim. Ele foi muito bem nisso. Eu concordo com a análise e acho que às vezes botar o Cristaldo mais à frente ou mais atrás, ou tentando marcar, ou às vezes teve um jogo lá que ele jogou mais à direita lá. Acho que foram tentativas e são tentativas que às vezes são complicadas para o jogador. Se estiver fora da capacidade técnica ou pelo menos do entendimento tático naquela cultura do próprio jogador, talvez ele tenha dificuldade. Eu concordo que ele teve. E também concordo que todos eles, um ano a mais, né? Tu usou o exemplo do Vila Sante, né? Que no primeiro ano não foi tão bem, no segundo foi um dos melhores, ou talvez o melhor jogador do Grêmio, sempre excetuando o Soares. Esse é o terceiro ano dele, na verdade, já. Mas no primeiro ele foi mal, no segundo bem e esse ano melhor ainda. Melhor ainda. Né? Então, eu acho que são tendências que podem acontecer. Mas essa é a função do Renato, né? Em meio a lesões e convocações, né? Tanto do estrangeiro quanto da Sub-20, tu tem que achar soluções. E o grande problema do Grêmio foi que a prateleira de substituições que ofereceram para o Renato não foi de tanta qualidade assim e ter que colocar alguns jogadores que... Agora, não dá para esquecer que às vezes foram opções do Renato. Às vezes estava o Ferreirinha no banco, para alguns que não sei por que estavam jogando. Às vezes estava... O próprio Cristaldo já pegou banco. Tem uma série de jogadores aí que estavam, às vezes, no banco e à disposição e que o Renato não optou, mas aí tudo bem. Entende-se que talvez ele estivesse buscando alguma melhor situação tática que, por vezes, não deu certo. O que eu penso só é que o Grêmio tem que qualificar o grupo de jogadores e não só o time principal. Estamos buscando um 9 para o lugar do Soares. Não é um, é mais de um. Vamos torcer que o Cristaldo dê certo. E se não der, quem é o outro? Hoje, o Grêmio, olhando ainda para a prateleira de reservas, ainda faltam peças, não é nem para o time titular. E isso é um problema que vai se repetir sempre. Sempre haverá lesionado, sempre haverá convocado, sempre haverá um problema que o Renato, olhando para o banco como olhou esse ano, não soube em alguns momentos achar a solução ou, às vezes, não tinha solução. É complicado, né? É muito difícil, porque realmente... Questão de financeira, o Renato reclamou muito disso. Por isso que a base também tem que ser mais utilizada, né? A base dá a resposta na grande maioria das vezes. Mas, Pedro, eu quero te perguntar agora sobre um outro jogador aí, que até não sei se o Charlie colocou na listinha dele ali. Se não colocou, trata de acrescentar aí, Charlie.
Reinaldo, Pedro, o que tu achou do Reinaldo em 2023? Ele foi titular absoluto da posição, mas terminou em baixa temporada, sendo inclusive vaiado, né? Ele era titular absoluto porque ele não teve adversário, não teve concorrência. Não teve ninguém, porque o Cuiabano, bom jogador, mas tinha lesões, estava sempre fora. E aí no início ele tinha um Diogo Barbosa que já estava a galera pedindo para ele ir embora há muito tempo, né? Que nunca foi um grande jogador. Aí tem o Wesley Costa que quando teve a oportunidade errou e a torcida pegou no pé e ele acabou não tendo mais grandes chances. Então ele acabou jogando porque só tinha ele. E com todo o carinho ao Reinaldo, assim, até a gente tem uma boa relação com ele, ele oscila demais, assim. Óbvio que eu não vou esperar uma atuação de Roberto Carlos, de Marcelo no auge dele, mas um pouquinho de concentração. E às vezes ele toma decisões, Bruno, que parece que foge da partida. Sabe quando o cara não tá concentrado, não tá atento? Eu lembro de um lance, agora no meio do Campeonato Brasileiro, que ele vai cobrar o lateral, aí o cara fica na frente dele, ele joga a bola em cima do cara e toma cartão. Sim. Tipo assim, cara, Reinaldo, não é isso, sabe? E aí tu espera de um cara que vem de um São Paulo, e ele já vem de um São Paulo dessa forma, meio que fazendo uma partida boa, uma partida mais ou menos, até conversando com algumas pessoas do São Paulo e fala, cara, o Reinaldo é isso aí. Ele oscila de 10-0, sabe? Tu nunca sabe o que vai esperar do Reinaldo. Imagina, um teu lateral titular que precisa ter uma confiança, ele oscila demais. E aí explica um pouco a quantidade de gols que o Grêmio toma. Até a gente fez um levantamento do quanto dos gols do Grêmio foi falhas do goleiro ou do sistema. A quantidade de bolas que o Grêmio recebeu aérea dentro da área é algo assim absurdo. E aí tu vai culpar quem? A bola aérea, um sistema defensivo sempre mudando, né? Que não tinha os seus principais nomes na maioria do tempo. E uma bola aérea que o Grêmio sempre sofreu, né? Bola aérea do Grêmio, um terror, toda vez que tem um escanteio já é um desespero. E aí deixa os caras na lateral livre para olhar dentro da área e ter essa tranquilidade de cruzar, e muito por culpa do Reinaldo. E aí a gente vai voltar um pouquinho mais atrás, quem que sempre fazia essa cobertura, tanto do lado esquerdo como do lado direito? Bitelo. Talvez o Bitelo mascarava um pouco mais o Reinaldo. No momento que sai o Bitelo, e aí o Renato novamente precisa mudar esse esquema, sem ter esse cara que estava sempre voltando para marcar, o Reinaldo foi um dos que mais sofreu. E aí me preocupa um pouco, porque para uma próxima temporada tu ter um Campeonato Brasileiro que o Grêmio vai disputar de novo, uma Copa do Brasil e ainda uma Libertadores, não vou nem falar de Campeonato Gaúcho, né? Mas uma Libertadores, tu ter o Reinaldo, tu não sabe como é que vai ser o jogo dele, me preocupa porque ele é um bom lateral, não, longe disso. Só que precisaria olhar para essa posição com carinho. Mas deixa eu fazer uma observação para tu continuares a tua linha de raciocínio. Em termos de imprensa, eu estou rodeado de jornalistas hoje. O Cuiabano, por exemplo, né? Foi um jogador que em algum momento foi questionado se podia ou não ser titular. Então eu peço uma análise dele também. Mas eu jogo para ti a seguinte observação. O Renato nunca soube montar defesa. Tá? Então, independente de ser um problema de cobertura ou não, que é um problemaço, e eu concordo, não estou discordando, mas o Grêmio não... Tem uma foto, inclusive, que circulou do gol que o Grêmio tomou no Corinthians aqui, que na foto aparece 8 jogadores do Grêmio e o cara do Corinthians fazendo gol sozinho, não tinha ninguém a 2 metros próximo dele, ele fazendo o gol. E aí, eu já fiz esse comentário, né, aqui, e aí fica assim, pô, mas a melhor zaga da América do Sul foi Jeromel e Kahneman por 2-3 anos. O Kahneman só entrou no time depois que o Grêmio tomou um monte de gol, como nesse momento tomou também. Lá, quando ele veio, o Kahneman era o terceiro reserva, ele não foi a primeira opção para entrar no time. Ele, inclusive, quase jogou de lateral esquerdo e chegaram a dizer que ele poderia ser lateral esquerdo no Grêmio. Sim, e quando ninguém mais achou solução, aí botaram o Kahneman de quarto zagueiro, e que é desse tamanho comparado a alguns atacantes. E qual era a grande vantagem do Kahneman? Porque sabia se posicionar, sabia jogar no corpo, sabia bloquear o movimento da corrida. E aí, naquele momento, se descobriu uma grande zaga, que Jeromel e Kahneman sequer eram grandes cabeceadores. Pelo contrário. Não eram, não eram bem posicionados. Exatamente, sabiam fazer a marcação, Sim. usar o corpo, se posicionar bem, etc, etc. Então, assim,
eu jogo para ti a questão do cuiabano e a questão do sistema e do treinamento de defesa do Grêmio, inclusive de posicionamento de zaga. O cuiabano, ele é problema físico, né? A gente acompanha os treinamentos diariamente, vê... ele treina, às vezes sai mais cedo, às vezes está numa recuperação física. A parte do cuiabano é que ele não consegue jogar 90 minutos. E o Renato já mostrou várias vezes, e até falava isso nas coletivas, da questão do Nathan Fernandes, até puxando um leve gancho, que ele não jogava porque ele não tinha condições de atuar o máximo de tempo possível. E aí o Renato entendia, e aí eu tendo a concordar com o Renato, tu não pode colocar um atleta sabendo que tu vai tirar ele com 40 minutos, 45. Óbvio que se sofre uma lesão, tudo certo, mas tu entende o quanto ele prezava por um jogador que entregava para ele 90 minutos. Mas desculpe, mas um jogador com 20 anos... jogar só 40 ou 45 minutos é um pouco exagerado, né? Esse menino não começou a jogar futebol há 6 meses atrás. Ele é um menino que está formado. Se nós tivéssemos... Mas isso acontece bastante, né, Tite? Não, eu sei, mas... Por mais aí, errado que seja... o erro está na formação, é isso que eu quero dizer. Igual está dentro do clube. Não, claro, sim. Senão, como é que tu tem um Endre com 17 anos fazendo o que faz? Não, correto. Mas aí, só o que eu quero frisar é que não é específico do cuiabano, né? É isso que eu estou dizendo. Porque o Nathan Fernandes também tem dificuldade para dosar. Eu lembro que o Arthur, quando foi lançado, também não dosava, tinha que ser substituído. Bruno, Charlie. Tem uma questão de preparação, tá? Até conversei com algumas pessoas sobre isso. Nathan Fernandes, cuiabano, eles têm uma preparação. O Ronald, em algum momento, sentiu também na temporada. Sim. E a explicação que me deram foi a seguinte: olha, pega os calendários desses meninos que vêm da base, que disputam competições diferentes, em datas diferentes, vão para Belo Horizonte disputar uma final contra o Cruzeiro, numa preparação com um preparador físico e uma carga de trabalho, e coloca ele para jogar depois do lado do profissional, com o Soares, com todo o grupo à disposição, já numa sequência de trabalho e de descanso. Então, esse reflexo de diferença de calendário e também de preparação física, às vezes atrapalha. Não é uma desculpa por não utilizar, mas existem... um jogador diferente do outro, o Hendrick talvez tenha uma preparação e não vamos esquecer, tá? O Abel Ferreira no início da competição ele foi cobrado por não colocar o Hendrick. O Hendrick entrou depois da lesão do Rony e do Dudu, que foi a lesão, e aí que ele foi colocado no time, porque o treinador era cobrado até o meio do campeonato. Poderia estar errado, né? Como mostrou que realmente estava, e aí depois colocou o Hendrick. Então, assim, existe várias explicações. E o cuiabano, ele realmente não foi titular do Grêmio, porque realmente a questão física pesou. Mas aí é uma questão de prioridade, né? Eu entendo a explicação e ela se justifica, de fato, mas assim, a prioridade é o time principal. Quer dizer, se o cara tem um calendário que tem que ir para Belo Horizonte e depois jogar do lado do Soares, é só não mandar ele para Belo Horizonte. Mas o cuiabano tem mais um fator que a gente não citou até agora, né? Ele tem muita dificuldade para marcar. Eu acho que talvez esse seja um dos principais fatores, assim. Inclusive, nesse último jogo do Grêmio no campeonato, não sei se foi... Não foi o último em casa, na verdade. Ele entra no meio-campo, no final, para segurar resultado. E ele simplesmente perde uma bola, não volta, depois ele não volta de novo. O Renato pira com ele na casa-mata, assim. Eu estava olhando, o Alexandre Mendes também levanta. E, nossa senhora. Mas esse menino isso precisa que ele entrou de ser meia. Educado, né? Ele tem idade para ser ou muda de posição. Exatamente. Ou ele vira meia, ou ele aprende a marcar. Ou ala esquerda, por exemplo, joga com 2 laterais, ele mais adiantado, ele como o Renato muita fez algumas vezes. Mas ele tem idade para isso, né? E não agora, por exemplo, para subir... Não é uma questão assim de... ele não sabe marcar. Eu digo assim, não é uma questão técnica. Porque às vezes tem alguns treinos assim que precisa só ficar posicionado de 1 contra 1 e ele rouba a bola. Ele vai bem. O problema é que parece que ele fica fora do lugar nos jogos. Ele não sabe se posicionar defensivamente, sabe? Mas aí... Ele deixa o espaço aberto. Aí tá na formação da base, né? Agora vai ter um menino... Porque ele era o melhor na base, né? Então eu vi vários jogos dele na base. Era só ataque. Atacar. Jogava de ponta toda hora, porque com a bola ele atropelava todo mundo, assim. É que talvez naquela idade, mais à frente é melhor do que mais atrás. Não é o caso do profissional. O Grêmio agora vai jogar a Copa São Paulo e eu já li... Eu peço desculpa, eu não lembro o nome do jogador, mas tem um menino que não vai jogar para ser preservado. Iago, não é? Não lembro. Eu peço perdão, eu não lembro. Mas assim, se o Grêmio consegue olhar isso para a ponta de baixo,
Pois olha, isso para a ponta de cima também. Eu não consigo imaginar como um menino, na qualidade do Natan, eu não sei do Cuiabano, por isso que eu joguei aqui o nome dele, porque é um que me ocorreu, mas é o caso do Ronald também. São jogadores que, da mesma forma que o Grêmio liberou para ser convocado para a seleção brasileira, porque alguns times não liberaram alguns jogadores para a seleção brasileira, eu acho que esses jogadores, nesse estágio, já têm que estar sendo preparados para ser profissional. Não é para jogar 45 minutos no Campeonato Brasileiro, é para jogar 90 minutos. Ah, mas para isso eles não podem ser convocados, ou para isso eles não podem jogar no time da transição, que já não existe mais, mas da idade deles lá. Então não joguem. Então não joguem. É para isso que se faz gestão no futebol, para entender que alguns jogadores se podem ser aproveitados no profissional. E, inclusive, isso é economia para o clube, porque se esses meninos estão jogando no time profissional, 2 ou 3 jogadores que o Grêmio contratou e botou dinheiro fora, teria economizado. Simples assim. Pelo menos é a minha forma de pensar. Eu quero ver só, para a gente fechar sobre o Reinaldo, é outro que tem muita dificuldade para marcar, concordo com a análise do Pedro, né? E acho que assim, teria sido uma boa contratação para 2023, ponto, assim. Voltando da Série B, precisa montar um grupo de jogadores experientes, a dificuldade para contratar, beleza, 1 ano de contrato. Talvez ele não fosse aceitar a proposta por 1 ano, eu sei que a negociação envolve isso e tal. Mas, assim, para mais 1 ano, como disse o Pedro, ano que vem o Grêmio tem uma Libertadores, o Grêmio vai fazer um investimento maior, existe uma expectativa de, quem sabe, brigar por títulos. Mas não dá para brigar com o Reinaldo ali, a não ser que tenha uma cobertura muito bem feita. Mas pode ser um bom reserva, né? Mas sim, pode ser um bom reserva. Com a bola ele é bom, ele cruza bem, ele é um cara que tem aquele lateral ali que ajuda muitas vezes o Soares, e ele tinha um entendimento muito rápido e inteligente dessa jogada. Ele tem vários méritos. Agora, para marcar, é que não é que assim, a marcação não é o forte dele. Não, ele compromete. É algo assim que o Grêmio toma muitos gols por causa dele na marcação. Então é complicado. Mas para a gente fechar esse ponto aí, eu quero ouvir a listinha aí. O Charlie vai acrescentar o Reinaldo ou não, Charlie? Não, eu tenho o Reinaldo aqui. Já estava? Tá. Sim. Repete tua lista aí, então. Vamos lá, nos que não deram certo, na minha visão, tá? Sim. Humilde visão. Fábio... Na lateral direito, para mim, não deu certo. Ficou departamento médico e também não conseguiu jogar. Vai devagarinho que a gente vai dizendo se concorda, tá? Concordamos. Fábio, fecha. O Vini, Bruno Vini. Eu já discordo de ti. Eu acho que pro que ganha é uma boa opção. Mas só como reserva. Sim. Eu acho que foi uma boa contratação, mas... Tá. Natan Pescador. Esse eu acho que não é necessário. Não deveria ter sido contratado, não. Iturbe. O Pedro pode opinar também aí, Pedro. Iturbe tu risca da lista, porque... Cara, o Iturbe Não deixa nem voltar, né? O Iturbe, se pegar um familiar dele e botar no ar aqui e perguntar, vai ser sincero e vai dizer que não foi bem. E o JP Galvão, para mim, foi a contratação para mim que não deu certo. É claro que teve pouco tempo, mas de onde ele saiu para o Grêmio e corresponder, pelo menos, às oportunidades que teve, para mim, não deu certo. São poucos nomes, né? Tu vê. Ou seja, eu vou te dizer, o Fábio, por exemplo, que eu concordei, todos concordamos com o Charlie, ele não deu certo, mas não sei se era uma contratação ruim. Talvez fosse uma contratação, uma aposta interessante. E tu trouxe 2 laterais, né? É bem uma situação. Eu acho que o problema do João Fábio Pedro deu é que em muito certo. algum momento o Renato queria que ele fosse titular. Não, em algum momento não. Eu diria que em todos. Só que ele não conseguia ser titular. Exatamente. Eu até colocaria nessa lista, não como uma contratação ruim, mas não é um jogador para ser contratado. Esse jogador vai ser titular do Grêmio, que é o Galdino. Acho um bom jogador, acho que pode ajudar, mas como reserva também. Não é um jogador que veio para ser titular. Cada um tem o seu status, assim. Por isso que eu falei do Bruno Vini, eu acho que foi uma boa contratação, para reserva. Ganha pouco e tal. Né? Agora, o Fábio eu também acho que foi uma tentativa, um jogador que tem experiência na Europa. Esse último que foi contratado também, me fugiu o nome agora, fez o gol anulado lá. O zagueiro também. Ai, meu Deus. O Eli? É outro que, no máximo, reserva. O problema é o seguinte, tá? Se Jeromel, né, a gente não pode falar aqui, né, mas vamos aguardar, não é uma... o Grêmio vai precisar contratar zagueiro, né? Eu acho que pelo menos um de qualidade, né? Mas fechou a listinha do Charlie, então tu tem a tua listinha de jogadores que foram contratações equivocadas? Eu acrescentei aqui só o Galdino, mas não como uma péssima. Eu concordo com a lista dele.
Concordo. O Pedro, alguma coisa a acrescentar à lista do Charlie ou é isso aí? Tô fechado 100% nessa lista dele, tá? E ainda coloco um adendo ao JP Galvão que, olha, eu esperava pelo menos um chute a gol. Pra quem não sabe, ele não chutou a gol, cara. Ele tem uma cabeçada que foi pra fora, que da galera tá comprando essa ideia que ele chutou essa bola. Um atacante, beleza, mas ele tinha o Soares. Mas até o André Henrique chutou a gol, fez gol, enfim. O Nathan Fernandes entrou e fez gol. O cara não conseguiu chutar a gol. Então, pra mim, isso aí... Assim, ele tava muito triste. Até a gente, olhando algumas coisas de bastidor, ele não parecia estar tranquilo com essa situação. Só que ele não conseguia performar minimamente. E aí o Charlie coloca muito bem com a ideia que ele veio da Europa, né, com cartaz. Alguns tentam colocar que ele era da seleção italiana. Cara, esse aí, pra mim, é um dos piores da temporada, sinceramente. Assim. Óbvio que o Iturbe, ele já ganhou esse título na chegada dele no Grêmio, né? Ele já chegou errado no aeroporto, ele já chegou pro outro lado. Pra quem não sabe, ele desceu do avião e saiu pela saída errada, tá? Pra vocês terem noção do que é o Iturbe. Começou bem, então, já. Começou bem. Aí no campo também não foi bem, daí no treino, daí a gente perguntava, o Charlie Veloso vai nos treinamentos do Grêmio e a gente perguntava, tá aí o Iturbe? Cara, tá aqui. Olha o nível, sabe? Tipo assim, o cara que chegou pra ser uma possível opção pro Renato, ele tá aqui treinando. Então, assim, não deu certo. E o JP Galvão, ele tem contrato, é por empréstimo, ganha muito dinheiro e não entregou nada. Agora eu esperar que ele vai ser um cara importantíssimo numa temporada de ascensão, uma temporada já pensada da direção, né? A segunda temporada da direção. Não sei, hein? Não sei. Eu acho que ele é um que não deu certo e tem que dar um abraço para ele e bye-bye. O JP Galvão, ele... De fato, ele foi bem na Europa, né? Chegou na seleção italiana. Mas o que mais pesa contra ele é a questão do salário, né? Porque além dele ter ido muito mal, o pessoal associa, porque vazou o salário dele. Daí, saber que o cara ganha na casa de 1 milhão por mês, porque ele joga uma finalização e nem foi no gol. Foi a cabeçada, foi pra fora, né, Pedro? Foi pra fora. Imagina, o cara tem uma... O currículo dele tá a seleção italiana, né? Centroavante, então, cara. Complicado. Nossa... E ele já jogou titular, eu lembro contra o Santos na Vila, que o Soares não joga, ele foi o centroavante titular. E o cara não finaliza. Mas, ô Bruno, ele por vezes jogou junto com o Soares. Também. E a gente colocava, acho que pode ajudar o Soares nessa ideia de aproximar. Naquele momento da temporada, a gente falava que o Soares jogava muito sozinho, sabe? Eu até brincava, parecia que o Soares estava brigado com todo mundo, obviamente, numa brincadeira, porque ninguém aproximava do Soares, e o JP Galvão poderia ser esse cara. Até uma questão, o Grêmio usava muito lançamento, né? E o Soares nunca foi esse cara de dividir bola no alto. Ele é no chão, obviamente, ele combate, ele tenta marcar, mas no alto ele nunca foi. E o JP fazia Galvão, né? Fazia esse jogo sujo para ele. Só que mesmo assim, ele era tipo, muito mais um carinho de tentar achar algo positivo nesse atleta do que realmente ele jogasse toda essa bola. Né? A gente tentou ver valências táticas nele, assim, né? O pessoal teve paciência, mas não deu. Não precisa muito, né? Não precisa muito. Tu vê pelo andamento, né? Não sei se nós vamos falar das... Quem sabe agora com uma pré-temporada, e o Grêmio acha que... Inclusive eu estava ouvindo lá no Grêmio que o Grêmio espera que 3 jogadores assim, vão dar uma resposta melhor com pré-temporada, depois já de um período de adaptação. A gente já falou sobre todos eles aqui, o Carbajo, o Fábio e o JP Galvão. Tomara, né? Que rendam mais aí. Né? Só que a régua subiu, né? O Grêmio veio de uma segunda divisão e fez um ano excepcional. Agora esquece o excepcional e a régua do Grêmio tem como referência uma Libertadores da América, né? Então, assim, ganhar um Campeonato Gaúcho de novo passa a ser uma obrigação, que não foi ano passado, porque no ano passado terminou o ano a gente dizendo que o Inter tinha um time pronto. O Inter tinha uma base para ir melhor e até buscar um título nacional, né? Foi assim que nós terminamos 2022, né? E agora é o contrário, né? Agora o Grêmio está numa situação de que o Campeonato Gaúcho, e aí eu vou ter que abrir um parênteses, porque fiz essa crítica aqui, com a história do Renato, sempre querer eleger campeonatos, né? Sempre dizer que a prioridade é essa ou aquela. Esse ano, finalmente, ele falou que era o Campeonato Gaúcho, né? O Campeonato Brasileiro, desculpe. E uma semana depois ele disse, não, acho que o Campeonato Gaúcho não precisava nem jogar, só faltou dizer isso em outras palavras, né? Isso me incomoda um pouco. O Campeonato Gaúcho é uma belíssima oportunidade para tu manter
a tua pré-temporada e preparar o time, inclusive usando o Campeonato Gaúcho. Quer dizer, são 2, 3 meses de pré-temporada que o Grêmio tem, diferente de abrir mão. Eu acho que é saber utilizar o Campeonato Gaúcho, até para testar jogadores, para trazer a base, etc. O Campeonato Gaúcho é um campeonato de 2 jogos, no máximo 3, né, que são final, semifinal e, eventualmente, 1 ou 2 jogos antes disso, né? O resto é preparação para o ano, né? E eu espero que o Grêmio utilize isso e o Renato não insista na tecla de não ser importante. Mas eu coloco um jogador a mais nessa lista, dentro da tua frase, assim, ó, depende para que tu foi contratado, que é o goleiro, né? E aí bate com... Kaique? O Kaique bate com o que eu falei no início do programa. Acho que o Kaique é um bom jogador reserva para compor grupo, é um jogador grande, jogador de saída de gol, é um jogador que pode evoluir, apesar de não ser um jovem ainda, né? Mas não para ser titular, né? Então, para o que ele veio, ele cumpriu já essa parte, né, do que o Grêmio propôs ao trazê-lo, fez uma defesa excepcional no último jogo na Arena. Evidentemente que vem, pelo valor que veio, da forma que veio e pelo que apresentou, para ser um bom reserva, foi uma boa contratação do Grêmio. Tem isso, né? Tudo tem um contexto. O próprio Galdino também está dentro de um contexto, assim. Para ser titular, não, né? Mas ajudou, acho que ajudou bastante até o Galdino aí, que já teve o contrato renovado. Vamos fazer mais um break, 1 minuto, e a gente volta com mais Cadeira Cativa aqui na tela da Ubra TV. De volta com Cadeira Cativa aqui na tela da Ubra TV, para a gente falar do Inter também, né? Analisar o que foi a temporada do Colorado, que começou precisando de algumas poucas peças de um time que havia somado muitos pontos no Campeonato Brasileiro anterior, teria sido campeão com aquela pontuação e várias edições do Campeonato Brasileiro, acabou em segundo. O Palmeiras fez um campeonato ainda melhor, né? Foi campeão de uma forma bastante merecida, né? Pela pontuação que fez. Então o Inter ele começa com o Mano fazendo um bom trabalho, com uma expectativa muito alta de jogar uma Copa Libertadores, com jogadores que deram certo vindos da Europa, né, por conta da guerra por lá, de pena, mas muitos caíram de produção. O Inter teve problema físico, reformulou o departamento, o próprio futebol do clube foi também desfeito e novos profissionais foram contratados. E o Inter teve que esperar para contratar bons jogadores para não pagar, né? Vieram de graça, entre aspas, né? Mas sem precisar pagar para outros clubes. Ener Valencia, Arangues, o próprio Rocher veio mais barato porque o contrato estava perto de terminar. Então o Inter fez esse movimento e acabou terminando bem a temporada, né? Com o Kudê já no comando, deu a ideia de que poderia ter sido campeão da Copa Libertadores da América. Foi melhor, de repente, 3 dos 4 tempos contra o Fluminense na semifinal, perdeu para o campeão e, mais uma vez, o Inter termina a temporada com uma boa perspectiva. Vai precisar confirmar no ano que vem e mais contratações serão feitas, já há a promessa do presidente reeleito Alessandro Barcelos, o investimento vai ser maior, agora o Inter tem condições de gastar já no início da temporada para contratar e reforçar o grupo, mas a gente vai avaliar tudo o que aconteceu nesta temporada. E o meu principal, o ponto para começar que eu coloco para o Charlie é o seguinte, Charlie. Mano Menezes, ele foi o principal responsável dos problemas que o Inter teve durante a temporada, dessa expectativa alta que foi criada e da correção de rumos que precisou ser feita depois? Olha, Bruno, para mim, a minha ideia passa pelo Mano, tá? Eu acho que ele faz parte deste problema e porque ele era o cara quem deveria ter alertado ou ter feito algo com a direção quanto à preparação física. Na minha análise, o Inter foi prejudicado nessa temporada. Primeiro, porque não tinha um jogador do nível do Valencia, que para mim é um finalizador, é um jogador de ataque que no decorrer da competição ajudou muito o Internacional. E aí depois a gente vai falar, obviamente, da Libertadores, que para mim é detalhe, jogo grande se resolve em pequenas situações, mas assim, para mim o Inter começa uma temporada com problema de preparo físico. Para mim, isso afetou muito o Internacional, porque
se tinha uma discussão interna do que deveria ser feito, houve uma defasagem física, o time morria no segundo tempo. É claro que passa pelas escolhas do técnico Mano Menezes também, porque a situação do Inter ela foi conduzida dessa forma. Olha, a gente tem um problema, não pode falar, a gente tem uma coisa física, mas a gente não vai avançar, e o Inter foi caminhando durante a temporada em cima desses problemas. E isso, para mim, afetou, porque hoje o futebol ele deixou de ser um futebol técnico, o futebol brasileiro, e hoje é um futebol físico. Não sei se aí dá para comparar com a Europa, outros campeonatos, enfim, mas eu acho que hoje o futebol brasileiro é um futebol físico. Joga 70-30, né? Estou falando aqui, né, voz da minha cabeça, como diria o outro, mas para mim se divide dessa forma. Então, o Internacional, para mim, o principal problema, Bruno, foi a escolha do seu preparador físico. Se o trabalho não estava correspondendo à altura para o treinador e, de fato, o time não estava correspondendo dentro de campo e não dando resultado, afetou o primeiro semestre todo. E aí, durante a temporada, teve que correr atrás para que o Inter pudesse alcançar a sua plenitude física do time. É claro que não se justifica os resultados somente nisso, mas a gente sabe que isso é uma parte importante do problema. Então, para mim, Mano Menezes, para mim, está entre os problemas do Internacional no começo de temporada. Tits. Eu assino embaixo e não faço alteração de nenhuma fala. No entanto, eu coloco uma vírgula, que tendo tido esse problema, eu acho que o Kudê tem uma grande parcela nisso também. O Inter teve boas contratações, o Inter começou com um elenco muito bom nas mãos do Mano e teve ali seus problemas, inclusive essa questão da parte física, que foi fundamental, concordo. Mas a partir do momento que o Kudê pegou o time, eu sinceramente acho que o Kudê fez opções erradas e repetidas. Não vejo o Kudê como um cara que mais acertou do que errou nas substituições. Acho que o Kudê arquivou alguns jogadores que nessa questão da parte física poderiam ter ajudado o Inter e que sequer entraram em campo. Por exemplo? Pedro Henrique, por exemplo, é um. O Depena é uma questão... O Depena foi talvez o melhor jogador do Inter em 2022. Se não foi, esteve tranquilamente entre os 5 principais jogadores. Mas vinha mal com o Mano já. Não, tudo bem, mas é isso que eu quero te dizer. Por que vinha mais? Pode ser a questão física. Por exemplo... Ele teve problemas pessoais, né? O Depena, também, com a filha, com o pai. Também. O que eu quero dizer é o seguinte, assim como a gente espera que os jogadores melhoram, a gente não espera que os jogadores caiam de produção tão rapidamente ao ponto de serem, entre aspas, arquivados. E para mim seria muito simples aqui eu não falar no Depena, né? Porque a torcida do Inter fez as suas críticas, mas eu fico pensando no jogador como alguém que deu um resultado no ano anterior e que não desaprendeu a jogar futebol. Ele é bom jogador, concordo contigo. O Pedro Henrique foi o principal atacante do Inter. O Wanderson era a reserva dele. Mas deveria continuar? Não. Deveria ter sido titular, como foi o Wanderson depois. Só que o Pedro Henrique foi arquivado. Se recuperou no final agora do ano. Mas porque só entrou no final? É isso que eu quero dizer. Ele estava mal, Tits. Mas, Bruno, a gente só faz vou repetir a frase. Ninguém desaprende a jogar futebol de um ano para o outro. Os titulares que o Inter tinha em 2022 e que levaram o Inter a ser vice-campeão, com exceção dos que saíram depois. Mas tu acha que a culpa é do Kudê do Pedro Henrique? Eu acho que o Mano é o culpado do Pedro Henrique ter caído de rendimento. Eu vou te explicar. Ele começa a temporada como titular o Mano ele já começa a temporada atrapalhado no seguinte sentido. O Alemão foi muito bem ano passado. Sim. O Alexandre Limão. Foi bem. Aí começa a temporada, o Alemão vai mal na estreia do Gauchão. Ele vai mal no jogo. Mas tem um reflexo aí, né? Pode acontecer. Reflexo Soares. Sim, bem colocado. Já tem essa comparação, já traz um peso pro cara, uma pressão, né? Bem lembrado. E aí ele vai mal no primeiro jogo. Aí no segundo jogo ele não tá indo muito bem, o Mano tira ele no intervalo. Pô, tu não tira centroavante no intervalo, cara. Uhum. Aí tirou o cara na coletiva... Não no início do ano, né? E ainda, muito mais no início do ano. Exato. E aí na coletiva ele vai lá e critica o cara. Eu duvido que ele ia criticar outro jogador. Mas como é o Alexandre Alemão, né? Um jogador humilde que veio do interior, ele criticou. Aí colocou o Pedro Henrique de centroavante. Deu certo. Começou a fazer gols, artilheiro do Campeonato Gaúcho. Aí quando o Inter contrata o Luiz Adriano, ele tira o Pedro Henrique.
Pô, o cara tá dando certo, Mas tu tirou tá o cara. comigo. Não, sim. Tudo bem que foi humano e não o Cudê, mas o Pedro Henrique, naquela data que saiu, até quando começou a voltar e não voltou bem, ele não desaprendeu a jogar futebol. É isso que eu quero dizer. Eu vou dar um exemplo do Cudê. Mas o Cudê coloca ele na posição que eu acho que é a que ele rende mais, assim. O Mano colocava ele pelo lado, claro que era um outro esquema, mas assim, nesse esquema eu acho que o Cudê é muito inteligente colocar ele mais perto do gol. Mas é isso que se espera de um treinador, só que o Pedro Henrique não deu uma resposta imediata, né? Eu tô pegando os dois porque eu tô usando como referência dois jogadores que foram muito bem no ano anterior. Sim. É isso que eu tô pegando os dois, mas eu poderia pegar outros jogadores, mas eu vou fechar esse parênteses e abrir um outro para falar então do Cudê. Vocês são jornalistas, quantos jogos o Alan Patrick saiu junto com o Arangues em algum momento ali, aos 15, 20, 25 do segundo Quase tempo? todos os jogos. E em quase todos os jogos o Inter perdeu. Gente, será que os dois cansam exatamente no mesmo momento? Será que as substituições são sempre as melhores e não foram em todos os jogos que ele fez isso e que o Inter sempre caiu de rendimento? É claro que fisicamente o time estava mal, mas aí só um pouquinho. Ok, eu entendo, eu sou formado em educação física, eu entendo a questão do cansaço do Inter no segundo tempo, mas, gente, isso foi o ano inteiro, só um pouquinho, mudou o preparador físico. Esse problema não pode ser um problema eterno, ou quem veio não resolveu o problema na preparação física. Não é possível. Tanto que o que eu fundamento uma das minhas falas é que o próprio Alan Patrick, quando o Inter estava muito mal em um determinado momento, chegou e disse no final do jogo, eu não pedi para sair. O Alan Patrick disse isso, eu não pedi para sair. É que às vezes o jogador também, assim, fazendo o advogado do diabo, digamos, né? Mas não nesse momento, Bruno. Mas só... Não no momento que tá mal o time, tu não vai falar uma coisa dessa que vai te jogar contra o treinador. Não, a única coisa que eu quero pontuar é o seguinte... que às vezes o jogador não sabe que é o momento dele sair. Sim. O jogador, ele nunca quer sair. Mas o Alan Patrick tem muito futebol nas costas. Ele é inteligente, qual eu é sei, o momento, mas assim, às vezes tem um exame que apontou que ele tem que sair, entendeu? E eles não querem sair. Tem vários casos, às vezes o jogador bate a cabeça no choque de cabeça, ele não quer sair, mas tem um protocolo que diz que ele vai ter que sair, sabe? Aí ele vai lá na entrevista e pensa, não, mas eu estava me sentindo bem. Não interessa, tem que sair. Mas assim, é só Digamos um ponto... que tu tenha razão, mas eu vou dar o terceiro ponto. Não, mas assim, colegas, mas eu concordo contigo que primeiro, que o Cudê mexe mal. Ele errou em vários momentos, inclusive no momento mais importante contra o Fluminense, ele trocou errado. Ele perdeu o meio-campo lá no Rio, lá com o Inter ganhando o jogo, pra botar o Dauber no meio-campo. Em vários momentos, eu concordo contigo, ele mexeu mal. E esse foi o detalhe. E esse detalhe é o mais importante. Tirar Arangues e Alan Patrick juntos não deveria. Concordo? Eu concordo. Não, e vou dar um terceiro assunto para os colegas também debater, né? O Jorge Jesus veio para o Brasil para ensinar o Renato e todo mundo que não precisa poupar nunca. Ele ganhou tudo naquele ano, sempre com o time titular. Durante 6 meses. Não, tudo bem, mas ganhou tudo em 6 meses decisivos. Sim. Que era o que o Cudê também ganhou. O Cudê também ganhou 6 meses decisivos. Quero ver ele dar pau na máquina o ano inteiro, sim. Não, mas tudo bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tu fazer uma alteração ou poupar um jogador é uma coisa, diferente do que os técnicos brasileiros faziam na época. É isso que eu queria dizer. Que às vezes mudava um time inteiro. O Grêmio foi tomar 3 gols do Sport com um time reserva, como se tu tivesse que... Todo mundo que é titular tem que descansar. Não tem lógica. Eu, pelo menos, não aceito e eu fundamento isso na minha formação para dizer que não é necessário. Por que eu estou trazendo o Cudê nesse ponto? O Cudê estava indo muito bem na Libertadores e chegou em condições melhor que o Fluminense, podia ter sido campeão brasileiro e, paralelo a isso, ainda com a maioria dos jogadores titulares jogando o Campeonato Brasileiro, o Inter foi muito mal no Brasileiro, simultâneo à Libertadores. Por que eu estou trazendo o Jorge Jesus nesse momento? Porque o Jorge Jesus, em momento algum, deixou que o seu grupo caísse de produção num campeonato para dizer que estava sempre o mesmo time jogando todos os campeonatos ao mesmo tempo. E o Inter, sim. E isso passa pela comissão técnica. Isso é uma questão de vestiário. Por que o Inter da Libertadores estava indo tão bem? Tudo bem que a Libertadores não é um campeonato... com exceção ali do River, dos últimos jogos que o Inter foi bem, é um campeonato um pouco inferior, mas os primeiros times... mas por que o Inter eram 2 times diferentes,
onde uma boa parte do campeonato que o Inter foi mal no Brasileiro estava com o time titular. Isso é uma questão de se analisar do vestiário. E aí eu tenho que citar o Kudê. O responsável final por isso é o treinador. Pedro, quero te ouvir sobre isso. Cara, eu tenho uma análise mais ampla assim da questão do ano do Inter, tá? Porque começa um ano com o Mano Menezes fazendo escolhas erradas. Para mim, ele prejudica completamente o Pedro Henrique, tá? Porque o Pedro Henrique vinha muito bem, era um grande nome da temporada passada. Nesse ano começou bem de novo, tendo as oportunidades, aproveitando, fazendo gols. E aí o Mano Menezes, que falava abertamente que preferia o Wanderson. No momento que ele preferiu, aí vocês falaram muito bem da questão do Luiz Adriano e tal, ele preferiu o Wanderson do que o Pedro Henrique. E aí eu prefiro deixar o cara que está muito bem do que só uma escolha pessoal do treinador. E aí isso acabou prejudicando o Pedro Henrique. E é claro, essa formação de que o Pedro Henrique não pode jogar e tem que jogar o Wanderson. Mas por que o Pedro Henrique não pode jogar? Só porque eu escolhi isso? E aí eu critico muito o Mano Menezes. E aí já trazendo um paralelo para o Kudê, e aí eu tenho uma visão um pouquinho diferente, tá? O time do Kudê fez o torcedor acreditar que poderia ser campeão da Libertadores, tá? O time do Mano Menezes passou, quer dizer, não passou por Caxias, por América Mineiro, estava mal no Campeonato Brasileiro e a Libertadores, vocês vão lembrar. O Inter estava tranquilão na Libertadores na fase de grupo, classificado rodadas antes, ninguém falava nada. O time do Mano Menezes, ele era um time que tu não sabia como é que entrava em campo. O do Kudê, o torcedor, sabia como entrar em campo, e aí eu concordo com vocês que no segundo tempo o Kudê errava as escolhas, mas eu coloco uma semifinal de Libertadores que o Inter chegou por causa do Kudê, e também coloco que o Inter não foi campeão da Libertadores por causa do Kudê também, por conta das escolhas dele. Mas o Inter só chegou onde chegou, fez um jogo, e eu acho que um jogo muito consistente contra o River. Lá, obviamente, tomou uma virada, mas entendeu um jogo, e na altitude, cara, foi uma das grandes partidas que pode ter de um clube na altitude. Entende? Entendeu o que precisava ser feito. E o Kudê vai muito bem nisso. Na outra passagem, a gente vai lembrar, o Kudê participou, né, fez aquele grupo numa pré-Libertadores. E para mim ele foi perfeito naquela pré-Libertadores, porque ele entendeu o que tinha que fazer fora de casa e trazer para o Beira-Rio. Porque sabia que eram jogos complicados, né? Qualquer erro ali, tu tá fora da principal competição do ano. Então o Kudê entende muito bem, e para mim, esse ano, o Kudê entendeu muito melhor os campeonatos do que o Mano. O Mano tinha erros sobre erros, batia na tecla em alguns atletas que não precisava, e vamos lá, a gente comentando, analisando, contra o Caxias, o Inter já fez uma partida péssima. Ali poderia ter sido o fim de ciclo para o Mano Menezes, e aí o Alessandro Barcelos, não, ele vai ficar, vai ter mais oportunidades. Teve mais oportunidades, e aí, cara, eu não sei, sinceramente, se o Inter chegaria numa semifinal de Libertadores com o Mano Menezes. Aí a gente veio pro trabalho. Aí a gente veio pro trabalho do Kudê, tem seus erros? Tem. Mas ele tem muito mais pontos positivos em relação ao próprio Mano Menezes. Aí tu vai falar, pô, mas para 24, o que tu acha? Tem que ser o Kudê, óbvio, mas ele precisa melhorar muito. Mas, Bruno, eu concordo com o Pedro. Eu acho que o Kudê tem vários erros, sim, mas mais acertos. Mas, Bruno, assim, só para registrar bem claramente o que eu disse, eu acho que o Kudê achou o time do Inter. Eu não questiono o time do Inter. Eu estou dizendo que o Kudê não soube repor peças, não soube aproveitar, arquivou o jogador errado. Eu acho que a questão do Kudê passa sempre pelos 45 finais. E aí a minha grande interrogação em cima disso é uma só, sem alongar muito. Gente, o Inter deixou de ser campeão da América. O Inter foi melhor que o Fluminense. Por pequenos detalhes e com todo o mérito do Kudê, por ter ajudado e ter feito o Inter chegar ali, botando o melhor Inter que tinha, o Kudê não foi campeão da América num ano que o Inter tinha tudo para ser campeão da América. E isso passa, sim, por os 45 finais de todos os últimos jogos que o Kudê mexeu. Eu concordo contigo. Por mais que eu goste muito do Kudê e acho que ele muito mais acertou do que errou, a gente tem que falar dos erros também, natural. Assim como um treinador que vai muito mal vai ter seus acertos também, né? Isso faz parte do futebol. Ninguém só acerta ou só erra. Mas claro que eu acho que a eliminação, eu concordo contigo, foram detalhes, porque o Inter foi melhor e isso acho que dói ainda mais na torcida do Inter. Mas ela passa por outros pontos também, né? Erros individuais do René,
né? O René foi muito mal, lá no Rio de Janeiro principalmente, mas aqui naquele gol do John Kennedy, eu não sei o que acontece com ele ali, que ele não consegue tirar a bola. O Ener Valencia, que é um grande jogador, desperdiça oportunidades. Perdeu gols, né? Enfim, o futebol é assim. Claro, né? são detalhes. Mais um break e a gente volta para o último bloco do Cadeira Cativa. De volta com Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. Último bloco, eu quero perguntar para vocês o seguinte, começando pelo Charlie ali. Charlie, Fernando Diniz, para a gente falar um pouco de seleção brasileira também, foi o nome correto, já que ele ganhou a Libertadores, fez um trabalho muito bom no Fluminense, ganhou até mesmo o Campeonato Estadual lá no início da temporada. Ele é o nome, acertaram em colocar ele provisoriamente? Você acha que não tem que inclusive seguir? Enfim, qual a tua avaliação sobre isso? Para mim, ele é o nome certo no momento errado. Porque eu não acho que a seleção brasileira tenha tamanho para ter um treinador que vai fazer um bico na seleção e volta para o seu clube. Porque é isso que ele tem feito. Com todo o respeito e carinho, o Fernando Diniz faz um bico na seleção brasileira. Quando tem um intervalo do Fluminense, que é o seu trabalho, onde ele passa a maior parte do tempo estudando, prospectando, treinando o seu time, ele vai na seleção, pega 2, 3 dias ali, treina um time, tenta colocar suas ideias num time que joga completamente diferente, com 22 jogadores de propostas totalmente diferentes pelo mundo, e numa safra muito ruim, né, que a gente tem de seleção brasileira. A gente tem laterais péssimos, a gente tem um sistema de defesa que também não é bom, a gente tem carência de grandes jogadores, a gente tem o Rodrigo em constante formação, a gente tem o Vini Júnior que pode ser um bom jogador, mas ainda na seleção não conseguiu ser o protagonista, a gente tem centroavante que não apareceu. Então, assim, o Diniz, ele tem méritos para estar na seleção, ele é o cara para a seleção, mas não pode ser um bico, não pode ser um serviço de final de semana. A CBF, aí se a gente entrar na CBF, a gente tem que fazer um programa completo sobre a CBF para falar de todos os problemas, de tudo que acontece lá. Mas, assim, o projeto de seleção brasileira está completamente errado, está completamente equivocado. Então, assim, para mim o Diniz, Bruno, ele é o cara certo no momento errado. Tá certo. A gente não tem mais tempo, tá terminando só. Fernando Diniz, sim ou não? Não, concordo com tudo que disse até a primeira convocação. Quando ele convocou os mesmos de sempre, para mim já mostrou que não vai mudar o Brasil. 5 segundos, Pedro. Fernando Diniz, sim ou não? Não é suficiente para a seleção, não ganhou nada importante até chegar na seleção. Agora tem uma Libertadores, mas não serve. Não agrada. Obrigado, Charlie. Obrigado, Pedro. Obrigado, Tits. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Amanhã tem mais Cadeira Cativa, a gente fazendo essa retrospectiva da temporada. Valeu, boa noite.